ele tem 1.200 para pagar luz, internet, condomínio, combustível desse carro, manutenção desse carro. Vai dar ruim? E a escassez, ela te coloca num piloto automático porque tu tem a nítida sensação de que independente do que tu faça, nada funciona. Porque tu não tem espaço pra fazer nada. Eu percebo que existe muito esse caminho de entrar na corrida dos ratos e que por vezes é por simples deixar a vida levar. Esse ano vai ser diferente. Começa o ano, passa o primeiro mês, passa o segundo mês, passa o terceiro mês e continua na roda dos ratos. Quantas pessoas vivem assim? Você já se sentiu assim? Eu tô sendo empurrada. Eu não tô vivendo. Aí isso começa a gerar uma sensação de frustração. Isso começa a gerar uma sensação de vazio, porque a vida perde todo o sentido. Só fica passivo aquele que quer ficar passivo. E se ficar passivo tem feito com que tu ache que a tua vida é ruim, então tá na hora de mudar. E isso não depende de dinheiro. Isso depende de ser chato com a tua rotina. E o que acontece é que muitas vezes nós negligenciamos a construção de uma boa rotina e aí aquela rotina não se torna significativa. Como sair da corrida dos ratos? Tudo começa pela... Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso primeiro episódio de 2026. Eu quase disse 2025. É muito normal, né, nessa fase de início de ano, nós termos essa dificuldade de... Já estamos em 2026, aí tu vai fazer uma data e coloca 2025. Não, gente, a gente já tá em 2026. Seja muito bem-vindo. Que 2026 seja um ano tão bom quanto 2025. Eu acho que a gente conseguiu evolui bastante em 2025, assim, né? Nós saímos de um episódio para 2 episódios, nós aprendemos muito, eu ouvi muitas histórias. No episódio 200, que eu fiz algumas retrospectivas, tu pôde ver histórias de pessoas que efetivamente tiveram as suas vidas mudadas por causa do podcast, e eu fico muito, muito, muito feliz por causa disso. Que 2026 seja um ano assim também, que a gente possa ter aqui no episódio uma fonte de inspiração para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida. Eu mostrei lá no episódio 200 um depoimento de uma pessoa dizendo que quando ela ia escorregar, ela vinha aqui, assistia o episódio e aquilo dava uma motivação para ela não escorregar. Então que o podcast seja a partir disso, sabe? Um ambiente de muitos inputs positivos que façam com que tu construa uma vida melhor. Eu desejo de verdade que a gente evolua cada vez mais nessa direção e que você possa contar efetivamente com o podcast como um apoio na construção dessa vida que vale a pena ser vivida. Agradeço imensamente a tua confiança até aqui, o teu esforço, caso tu já tenha empregue, né, várias ações para mudar a tua vida. E se tu ainda tá nesse caminho de conscientização para depois a mudança, de verdade, que 2026 seja esse ano. Enfim, sem mais delongas, eu tava esquecendo, sem fim mais delongas, vamos para o nosso episódio número 205 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, nós já temos aí 3 anos de episódio quase, já passamos, né, de 3 anos de episódio, começamos em 2022, e eu tenho muito orgulho do que nós construímos aqui. Então, se está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e sexta temos um episódio novo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E alguns cortes também no YouTube, se tu prefere vídeo mais curto ou coisas pontuais, assim, que eu falo, você pode ir no canal de cortes, que você também consegue acessar. E no meu Instagram você também consegue me acompanhar diariamente. Alguns avisos assim pro ano. O que nós vamos tratar hoje? Como escapar da roda dos ratos. Eu acho que é um bom tema para começarmos 2026. Porque todo ano tu começa pensando assim, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou não sei o que, esse ano. E no final das contas, começa o ano, passa o primeiro mês, passa o segundo mês, passa o terceiro mês e tu continua na roda dos ratos, tu continua vivendo de forma automática, tu continua não vivendo a vida que vale a pena ser vivida, e isso te frustra, isso faz achar que a vida não vale a pena, isso faz achar que a vida é morna, e é sobre isso que nós vamos falar. Não quero que tu entre dentro do caminho dos ratos em mais um ano.
O episódio é organizado de modo que primeiro a gente vai entender o que é a roda dos ratos, tanto do ponto de vista de vida quanto do ponto de vista financeiro, e depois como romper essa roda dos ratos definitivamente. Para que 2026 seja um ano diferente, para que 2026 você olhe para trás e pense, caramba, em retrospectiva eu posso agradecer o meu próprio comportamento, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, o que eu espero de 2026? Tá, mas e o que 2026 espera de ti? O que tu está preparado para fazer em 2026? E o que você julga que precisa se preparar, né? Então, quais são as informações, quais são as habilidades, quais são as mudanças que tu tem que ter em ti mesmo para que tu consiga ter um comportamento diferente em 2026? Isso é o que mais importa. Porque o que esperar de resultado depende de ti. Então, o que 2026 espera de mim? Esse é o nosso foco, né? Esse que tem que ser o nosso foco. E nessa construção, uma das primeiras coisas que eu julgo necessário é sair dessa roda dos ratos. E aí vamos entender então o que é essa roda dos ratos para depois entender como sair. Bom, a roda dos ratos não é um conceito científico, tá? Ela foi, digamos assim, popularizada no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que fala do pai pobre e do pai rico, né? E o pai rico é aquele pai que ele foca na construção de ativos que efetivamente vão gerar renda e não despesa. Então ele faz toda uma construção em cima disso. E eu acho que, embora não sejam os meus livros preferidos de ler, porque eu prefiro livro com maior embasamento científico, eu julgo que para as pessoas que não são da área, eles são muito importantes esses livros. Por vezes eu sou um tantinho quanto radical, mas eu vejo a importância desses livros para as pessoas que não são da área. E que dá aquele primeiro acorda, tu pode olhar a tua vida financeira de uma forma diferente. Então eu acho que é muito útil. Se você nunca leu, eu julgo que pode sim ser um livro para te ajudar. E aí foi popularizado nesse livro a roda dos ratos, né, em relação à questão financeira. Só que, é como eu tô dizendo, ela não é um conceito científico, mas ela se estreita muito, ela tá muito próxima dos conceitos de escassez que tanto nós discutimos aqui. Então, o que pode ser entendido, né, da roda do rato, do ponto de vista popular, digamos assim? É quando tu começa a viver a vida de uma forma completamente automática, com foco no curto prazo, sem conseguir projetar, planejar. É quando tu tem uma percepção de que tu não tem controle sobre a tua situação. É como se tu fosse todos os dias, assim, empurrado para viver a vida e não empurrasse a vida para ela ser vivida. Então tu vive nesse piloto automático. Quando nós olhamos para a vida, nós podemos caracterizar isso como aquela sensação de eu acordo, aí eu escovo os dentes, aí eu tomo café, aí eu vou trabalhar, aí eu almoço, aí eu trabalho, aí eu saio do trabalho, eu volto para casa, eu me entorpeço na rede social ou olhando filmes e séries, eu durmo, eu acordo, chega final de semana, eu tô cansada, então eu durmo sábado inteiro, sábado de noite eu vou fazer festa, aí domingo eu tô de ressaca, aí durante a ressaca do domingo eu durmo o domingo inteiro, aí eu acordo domingo às 5 da tarde, me entorpeço em redes sociais e vídeos e séries, eu não tô nem olhando pra câmera pra contextualizar, né? E aí segunda-feira eu tô acabado, vou trabalhar e a vida segue. A vida segue, a vida segue, a vida segue nesse processo. Quantas pessoas vivem assim? Você já se sentiu assim? Nessa coisa do tipo, eu tô sendo empurrada, eu não tô vivendo. Aí isso começa a gerar uma sensação de frustração, isso começa a gerar uma sensação de vazio, porque a vida perde todo o sentido. É como se você estivesse no mecânico, assim, num comportamento mecânico. E quando a gente olha para o dinheiro, é a mesma coisa. Qual seria a roda dos ratos do dinheiro? Eu recebo dinheiro. Eu, no caso, né, trabalho, recebo dinheiro, gasto, fico sem dinheiro. Aí eu trabalho, eu gasto dinheiro, eu pago as contas, eu ganho dinheiro, pago as contas, fico sem dinheiro, aí eu trabalho. Aí eu ganho dinheiro, aí eu pago as contas, aí eu fico sem dinheiro. E assim fica. Rodando, 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 rodando.
Viver assim é viver no completo piloto automático. É viver numa estrutura que tu sente como se as coisas escapassem. É viver uma vida exclusivamente para manutenção. Eu só tô me mantendo vivo, mas eu não tô vivo. Como que isso, trazendo isso para um aspecto científico, né, como que a gente poderia entender isso do ponto de vista científico olhando para a teoria da escassez? Várias vezes aqui eu já discuti o tópico escassez, se tu não viu nenhum episódio sobre, te convido, tem uma playlist sobre escassez, tem bastante coisa interessante. E escassez nada mais é do que a sensação de que a gente tem menos do que precisa, né. Então, quando eu tenho menos do que eu preciso e eu tenho uma tendência a ficar muito preocupada com o dinheiro, pensando constantemente em dinheiro, ruminando a preocupação com o dinheiro, não tendo controle das minhas finanças, não tendo percepção de planejamento, porque o meu foco tá no curto prazo, isso é escassez. E a escassez ela te coloca num piloto automático, porque tu tem a nítida sensação de que independente do que tu faça, nada funciona. Porque tu não tem espaço pra fazer nada, tu te sente nessa empurrada. E entrar no caminho dos ratos, na roda dos ratos é isso. Por que roda dos ratos, né? Obviamente tu já deve ter visto um ratinho correndo dentro da roda. Ele corre, 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 mas ele não chega a lugar nenhum. Talvez a tua vida esteja exatamente assim. Tu corre, 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 corre e não chega no lugar nenhum. Não chega numa vida significativa e também não chega numa vida em que tu tem segurança e liberdade financeira, que tu tem bem-estar financeiro. Por quê? Porque tu tá constantemente te preocupando com o dinheiro, porque tu trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, fica sem dinheiro. E aí tu vive nessa vida completamente automática, sem pensar no futuro. Então a roda dos ratos, se nós fôssemos trazer para um conceito mais científico, ela estaria muito ligada à estrutura de escassez. E aí eu trouxe um exemplo bem prático para que a gente possa entender essa vida dentro da roda dos ratos e para que a gente comece a pensar em soluções de sair. Vamos trazer um caso real, tá? Vamos supor, eu trouxe o nome dele de Mário, e que agora eu tive uma cabeça de quinta série, porque sempre que se fala em Mário, a primeira coisa que dizem é aquele que saiu de fora, aquele que tá dentro do armário, aqueles ditadinho nada instrutivo não, né, nada construtivo, era essa palavra que eu queria usar, né, nada construtivo. O Gui, a gente brinca que ele tem um menino maluquinho dentro dele, né, porque ele tá sempre com essas coisas. E aí eu digo que de tédio eu não morro, que de chata velha ranzinza e reclamona já tem eu, né. Então eu não podia casar com um chato ranzinza e reclamão. E aí eu casei com uma pessoa que tem um menino maluquinho dentro dele. E aí, volta e meia, se eu digo essas coisas: o Mário", ele seria o primeiro a dizer: "Aquele que saiu de trás do armário". Idiotices. Tá bom, vamos voltar pra vida real aqui. Mas sabe que é interessante essas idiotices, né, porque eu sou uma pessoa séria na maior parte das vezes, e que aí eu acho que as pessoas vão criando uma imagem de mim, assim, de uma pessoa muito, sabe, e gente, eu sou normal como todo mundo, falo idiotices, dou risada, eh, tá certo que meu senso de humor é um tantinho quanto difícil, porque não é tão fácil assim me fazer rir com piadas, por exemplo. Mas a gente brinca, a gente corre, a gente dança, a gente faz tudo isso, né, normal como qualquer pessoa. E aí às vezes é bom eu mostrar minhas idiotices aqui também pra vocês baixarem essa percepção de que eu sou um pouquinho chata, mas não tanto. Vamos lá pra história do Mário, voltando, né. Então o Mário ele tem 34 anos, ele tem um salário de 8.000, eu fiz questão de trazer um exemplo de um servidor público. Por quê? Às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que o problema está no seu trabalho. E quem é servidor público almejou muito estar ali. Se dedicou, fez um concurso, foi aprovado nesse concurso. E aí, eu percebo que muitas vezes aquilo que foi tão almejado faz com que a vida se torne ruim. Como assim? A pessoa entra no cargo, se acomoda e entra dentro da corrida dos ratos. Ou da roda dos eu estava falando todo o tempo roda dos ratos, né, corrida dos ratos.
Começamos o ano bem. Jéssica fazendo Jessiquices. Não é a roda dos ratos, é corrida dos ratos. Ah, meu Deus, tá tudo certo. Dá um reprogramar aí na tua cabeça, né? E faz de conta que eu sempre tava falando corrida dos ratos. Ela entra dentro das corridas dos ratos, porque ela começa a trabalhar, aquele trabalho vira uma rotina na vida dela. E aí o que eu quero mostrar é que o problema por vezes não está no trabalho em si. Porque daí a pessoa começa a dizer assim, eu odeio meu trabalho. Mas será que tu odeia o teu trabalho ou é tu que tá passivo diante do teu trabalho? Um robô que tá só trabalhando. Então por isso que eu fiz questão de trazer um exemplo do servidor público, porque eu percebo que existe muito esse caminho de entrar na corrida dos ratos e que por vezes é por simples deixar a vida levar e que pode ser diferente. E que não necessariamente tu precisa sair do lugar que tu trabalha para ser feliz e ter uma vida realizada, mas tu precisa mudar a tua postura diante do teu trabalho. Tu precisa mudar a forma com que tu olha o teu trabalho. E é isso que a gente vai fazer aqui o Mário, tá certo? Então vamos ao caso. Mário, 34 anos, um salário de R$8.000, servidor público, 8.000 líquido, tá? Já caindo para que a gente consiga fazer o orçamento dele. E aí ele tem aquela velha rotina, né? Em termos de rotina de vida, ele acorda, vai pro trabalho, almoça, trabalha, volta pra casa, come qualquer coisa, pede muito iFood, dorme, acorda. Final de semana, fica olhando, vai para festas, fica olhando muito filme, muitas séries, joga no videogame, dorme, fica de ressaca, se entorpece e na segunda tá podre pra começar a trabalhar de novo. E aí anda dentro dessa corrida dos ratos todo o tempo. Do ponto de vista financeiro, ele tem um financiamento de 3.500, ele tem um carro com um empréstimo de 1.200, ele gasta mais ou menos R$2.000 em comida, e aí depois disso, vamos ver se não tinha feito os cálculos ali direitinho, então de 8.000, né? 8.000 menos os 13.500 de financiamento, menos os 1.200 de empréstimo do carro, menos R$2.000 da comida, sobrou 1.300 para ele pagar o condomínio, a luz, a internet. Percebe que o Mário já se colocou numa condição em que ele tá escasso? Lembrando, escassez não é o que falam por aí na internet. Escassez é eu ter a percepção ou efetivamente estar vivendo com menos do que eu acho necessário. O Mário já tá numa condição pressionada. Ele tem 1.200 para pagar luz, internet, condomínio, combustível desse carro, manutenção desse carro. Vai dar ruim. Cartão de crédito, caso ele tenha cartão de crédito, vai dar ruim. E já deu, porque o Mário tá se sentindo que está na corrida dos ratos, que a vida não tem significado e que ele tem que se entorpecer. Então, provavelmente, nessa condição, já esteja até, supondo, com o cartão atrasado, com a conta no negativo. Como sair da corrida dos ratos? Tudo começa pela forma com que tu vê a tua vida. E aí vamos começar pelo trabalho. O Mário, para ser feliz, ele precisa sair do trabalho dele? Não, mas ele precisa ver o trabalho dele de uma forma diferente. Talvez o serviço público seja aquilo que tu sempre sonhou. Mas tu entrou lá dentro, te acomodou. Tá na hora de tu te acordar. Tá na hora de tu viver. Como, Jéssica, se o ambiente que eu vivo ninguém se preocupa, ninguém faz nada? Esquece os outros, é por ti, não é pelos outros. E eu digo isso para também quem é CLT. Eu sei que é difícil, mas cuida mais do teu e menos do serviço dos outros. Ah, mas o ambiente que eu trabalho ninguém se preocupa. Não interessa. Interessa o que tu faz pra ti. Ah, mas eu não vou fazer tal coisa porque meu chefe vai se beneficiar. Tu não tá fazendo pelo teu chefe, tu tá fazendo por ti. O quanto tu vai aprender em desenvolver algo novo. E se tu tem a oportunidade de fazer isso no lugar que tu trabalha, tu não tá fazendo por quê? Tu tá desperdiçando aprendizado. Eu fazia isso, né? Na faculdade, quando eu era coordenadora, eu nunca tinha feito um projeto pedagógico para uma pós-graduação, muito menos saindo panfletar para vender essa pós-graduação. Eu fiz isso. E ninguém me pediu para eu ir panfletar.
Disse, caramba, como é que eu vou botar lá no Google aqui? Eu vou dizer alguma coisa. Eu vou completar, vou ir da escritório em escritório, aluno superposto. Foi o que eu fiz. Alguém me pediu pra fazer isso, tava dentro do meu script. Não, mas caramba, como eu me envolvi fazendo isso? Sabe? Indo lá, conversando com várias pessoas, me expondo, criando repertório comportamental, me desafiando, me escrevendo um projeto pedagógico. Pô, melhor não. Aí eu tinha uma diretora que tinha um conhecimento muito mais profundo do que eu pra isso, pra me ajudar, me dar direção. Então, assim, nada que tu faz vai te prejudicar, pelo contrário, vai te desenvolver. Nem nesse sentido aqui, como sair disso, né? No trabalho, não seja um tarefeiro. Esse é o primeiro ponto. Se tu for um tarefeiro do teu trabalho, tu vai entrar na corrida dos ratos, porque tu vai acumulando isso e ao longo do tempo isso vai deixar de ser significativo. O que é tu ser tarefeiro no teu trabalho? Vou dar um exemplo aqui na contabilidade, que é o que a gente vê todos os dias. O que seria ser um tarefeiro na contabilidade? Tu tem que fechar a contabilidade, então tu tem que lançar os tratos da pessoa dentro do sistema, que hoje em dia nem lança mais manual, vem importa. Aí tu recebe a importação daquilo ali, da partir da importação, tu vai fazer a conciliação, que é entender direitinho, né, e fechar o balanço. Aí tu vai fazer todas as etapas ali, vai entregar as declarações acessórias, tu vai fechar a balança da RE e era isso. Todos os dias eu entro, eu pego as ideias que eu tenho que pensar, lanço, não festa, eu faço, vê, não. Óbvio, sem pensar em nada. O que eu faço automatizando esse processo? E tô gastando muito tempo aqui. Será que não tem uma IA que vai poder me alinhar nisso e que vai otimizar o processo? Sei que eu não posso pensar em outro caminho para fazer análise desses análises e entregar de uma forma diferente para o cliente. Mas não é meu papel pensar nesses mecanismos. Não é teu papel pensar nessas coisas. Então tu prefere ser um tarefeiro que faz com que a tua vida vire um saco, porque em um dado momento tu vai te enjoar de simplesmente só fazer, sem nenhum penso. Porque não é do teu papel, eu pensei em pensar em outros caminhos. Na vida, pra tu não tenha a sensação de estou na corrida dos ratos, tu tem que estar entusiasmado com as coisas que você está fazendo. E entusiasmo se ganha com coisas que tenham significado, que sejam legais para te fazer. Jéssica, mas eu gosto de fazer lançamento, isso me entusiasma. Então, ótimo. Mas não faça isso de forma mecânica. Te envolve com aquilo que você está fazendo, pensa. Gera entusiasmo. Se não tiver entusiasmo com aquilo que tu faz, Boninho, vai fazer que tu tenha a sensação que a vida não tem graça. E aí tu vai ter a sensação que tu está na corrida dos ratos. Então, primeiro ponto, no trabalho, não seja um tarefeiro. Tenha entusiasmo, tenha motivação, crie, pensa, se envolva. Isso vai te dar vida. Jéssica, no serviço público, como é que eu faço? Caramba, tem tanta coisa pra fazer. Quando eu vejo as pessoas dizendo assim, não, no meu contexto não tem. Aí eu vejo tantas outras pessoas criando um monte de projeto. Eu tenho uma cliente mesmo que ela trabalha na parte jurídica, né? Ela é servidora pública na parte jurídica. Tava indo viajar pra Alemanha, sei lá eu pra onde, por causa que ela se destacou fazendo um projeto que ninguém, entre aspas, sabia que tinha. Então, assim, oportunidade não falta, gente. Dentro da faculdade, que é onde eu vivi 10 anos, né, dentro da universidade, meu Deus, tem tanto projeto para fazer. Tu pode fazer projeto de extensão, tu pode fazer projeto de pesquisa, tu pode fazer projeto de ensino, tu pode desenvolver novas disciplinas, a depender de como que tá a estrutura do teu colegiado de curso. Pode assumir coisas, se tu gosta mais dessa parte burocrática, pode assumir cargos ali dentro, pode desenvolver, tu pode ter um grupo de, enfim, assim, ó, tem uma infinidade de coisas para fazer que só fica passivo aquele que quer ficar passivo.
E se ficar passivo tem feito com que tu ache que a tua vida é ruim, então tá na hora de mudar. Essa ideia, ela tem que ser trabalhada dentro de ti. Esse é o primeiro passo para que você consiga sair da corrida dos ratos. Mas, Jéssica, então eu preciso sair do meu trabalho? Não. Tu precisa mudar a postura diante do teu trabalho. E de verdade, por vezes é difícil escutar isso. Mas eu acho que é uma boa sugestão para começar 2026. Não seja passivo no seu trabalho. Segundo, crie uma rotina significativa. Eu vou contar a minha rotina significativa. A gente acorda às 5:30 da manhã. Nós fazemos o chimarrão. Nós lemos e tomamos chimarrão. Ou tem dias que a gente decide bater papos. Jamais televisão ligada. Jamais. Esse é o tempo de qualidade meu e do Gui, que começa às 5:30 da manhã e termina às 7:10. Todos os dias. Chimarrão, leitura ou conversa. Café da manhã. A gente toma café junto, sem televisão. A Alexa tocando qualquer música. Qualquer também não. Nós tocando uma música. E aí às 7 e pouquinho a gente começa o nosso dia. Mas aí nós já tivemos 2 horas juntos. Um pouquinho menos de 2 horas. Mas a gente já tem essa construção desse tempo de qualidade. Aí começa a trabalhar. Aí o meu trabalho sempre foi muito significativo pra mim, assim como é significativo pro Gui. A gente começa a trabalhar, meio-dia almoça, o Gui vai pro escritório, eu venho pro escritório poucos dias, que eu venho gravar, aqui em casa eu monto os podcasts, o estudo e tal. Aí se eu tô em casa eu vou pra academia às 11 horas, se eu não tô em casa, se eu tô no escritório eu não vou. Almoço, cesteio, o Gui também cesteia, a gente cesteia entre 10 a 15 minutos. Começa um dia de novo. Sempre um trabalho muito significativo, ao que efetivamente a gente tá entusiasmado fazendo. Ah, Jéssica, então eu tô entusiasmado fazendo tudo? Óbvio que não, tem coisas que eu não gosto de fazer. Mas aí eu sei que fazer aquilo é importante pra fazer aquela outra coisa que eu gosto. Então é parte do processo e eu tenho que baixar a cabeça e trabalhar. Não sou uma criança mimada que faço só o que eu quero. E aí eu faço. Aí, o meu ideal seria eu sempre parar em torno de 7 horas. Eu ainda não consigo. Todos os dias. Tem dias que eu me prolongo um pouco mais trabalhando. Eu vou até 8 e pouco. Tem dias que, a depender da rotina, vai às 9, 9 e pouco. Nunca passa das 9 e pouquinho. Nunca. Porque daí vai atrapalhar muito meu sono. Mas o meu ideal de mundo perfeito, que não acontece todos os dias, seria que eu parasse às 7, janto, 8:30 eu tô na cama. Esse é o meu mundo ideal. E aí, 8:30 eu tô na cama. E aí o resto continua do outro dia. Isso é muito. E aí, fim de semana, a gente segue a mesma rotina. Acorda de manhã, 5:30 da manhã. Só que prolonga um pouquinho esse horário do café e do mate, do chimarrão. Aí faz as coisas numa rotina mais tranquila, assim, de horário. Mas mais ou menos segue a mesma rotina. Eu tendo a trabalhar sempre nos finais de semana também, sempre mais ou menos dentro dessa estrutura. Só que estendendo os tempos de qualidade. Então a gente estende capa da manhã, estende almoço e antecipa a janta e horário de ficar junto, né? Tá mais ou menos nessa estrutura. Tu tem que construir a tua rotina significativa. Por que essa rotina pra mim é significativa? Porque tem leitura, tem estudo, no meu trabalho tem coisas que eu gosto, tem tempo de qualidade com o Gui. Nesses momentos também eu passeio com a Pitu, né, que é a nossa cachorrinha. Então tudo isso vai fazendo uma vida significativa que eu não tenho a sensação que eu tô na corrida dos ratos. Eu tenho a sensação que eu tô vivendo uma vida boa. E isso não depende de dinheiro. Isso depende de ser chato pra tua rotina. E o que acontece é que muitas vezes nós negligenciamos a construção de uma boa rotina e aí aquela rotina não se torna significativa. E aí tu acha que a rotina é ruim? A rotina não é ruim. O que é ruim é a forma como que tu organiza a rotina. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é não subestime o poder do tempo de qualidade com as pessoas. Quando nós falamos de uma vida automática, presença é algo difícil. Quando eu digo presença real, sabe? De tu sentar do lado de uma pessoa e tu tá efetivamente ali com ela, conversando, olhando no olho. Se tu tem filhos brincando, ou ajudando a estudar, aprender. Essa presença nutre vínculo afetivo.
E todos os estudos têm apontado que isso é uma das melhores coisas para construir uma vida com significado. Então que a gente possa, para sair dessa corrida dos ratos, investir mais em 2026 em tempo de qualidade com aqueles que nós amamos. Que a gente possa nutrir bons relacionamentos. Isso não significa ter 1000 relacionamentos, muito menos ter relacionamento vazio de festa. Não tô dizendo que tu não vá fazer festa, caso tu tenha um traço de personalidade extrovertido e isso seja muito legal pra ti. Agora, vínculo afetivo não é a pessoa que simplesmente tu faz festa junto. É aquela pessoa que tu tem intimidade. É aquela pessoa que tu sabe que pode contar se algo acontecer. É esse tipo de vínculo que tu deve investir em 2026. E por fim, mas não menos importante, entenda a tua relação com o dinheiro. Porque por vezes tu vai fazer tudo o que tu fez antes, mas ainda assim tu ter impulsividade, comprar coisa que tu não precisa, ter uma crença de status e achar que tu precisa comprar as coisas pra... mas é porque se eu comprar, e se eu tiver tal carro, se eu tiver tal casa, se eu tiver tal relógio, se eu tiver tal telefone, se eu estiver vestido com tal terno, se eu tiver vestido com tal vestido, com tal marca, as mulheres, muita questão das bolsas. Se eu tiver com isso, as pessoas vão me ver com mais poder, vão me dar mais valor. Isso faz com que aumente essa sensação de corrida dos ratos, porque tu vai ficando escravo dessa própria estrutura. E aí, quanto mais dinheiro, mais eu quero. E nisso não tem fim. Então esse também não é o caminho. Então tu tem que entender a coisa da aceita de dinheiro. Tu tem que entender quais são os significados que tu atribui. Qual é a função que o teu comportamento com o dinheiro tem pra tua vida. Porque por vezes a função que ele tá tendo é disfuncional. Exemplo. Digamos que, focando nessa parte de status, digamos que o consumo pratica em uma função de status. Isso é disfuncional, porque tu vai estar gastando um dinheiro que não é significativo pra ti, porque tu nunca nem parou pra pensar nisso, e muito mais daqui como os outros vão te ver do que propriamente aqui não importa pra você. E aí, tu vai entrar dentro de uma estrutura de vida, tu te torna refém dessa estrutura. E esse é um comportamento disfuncional, que vai te trazer problemas, vai te trazer escassez, vai te trazer porta pros cantos. E aí tu vai viver nessa estrutura, e aí tu vai sentir que a tua vida não é importante o suficiente. Tu tem aquele vazio, tu tem aquela sensação de que não é tão feliz assim. Então, entendendo, a função que eu tô tendo de gastar dinheiro é por causa de status. Mas status não compra que eu efetivamente quero. Então não faz sentido conseguir gastando com isso. Aí tu diminui a percepção de valor em relação àquele compra. E aí até a disposição a comprar diminui. Então tu tem que entender qual é a função. Como é que tu conseguiu isso, Jéssica? Não é... Tu tem que começar a desenvolver a tua capacidade de meta-cognição, de pensar sobre os teus próprios pensamentos, de se analisar. E óbvio, tem um monte de ferramenta que pode ajudar nisso, mas inclusive dentro da formação a gente tem mais de 30 ferramentas, que são ferramentas validadas cientificamente, que tu consegue fazer o teste e te dar a informação de como que tu funciona. E aí tu entende, nossa, eu funciono dessa forma, então eu tenho me comportado dessa forma. E aí isso não faz sentido pra vida que eu desejo ter, então eu tenho que mudar o meu comportamento. E aí, entendendo a função, entendendo o que estimula aquele comportamento, tu consegue ter ferramentas pra intervir, né? Se tu não entende o porquê que ele acontece, tu simplesmente te torna refém dele. Então esses são pontos bem interessantes. Em resumo, como sair da corrida dos ratos? Um trabalho, não seja um farefeiro. Segundo, crie uma rotina significativa. Terceiro, não subestime o poder de tempo de qualidade com as pessoas. Quarta, entenda a sua relação com o dinheiro. E é verdade. Tu não precisa dar um 360 na tua vida pra construir e ser diferente. Mas tu precisa olhar para as coisas importantes na tua vida que vão construir um 2026 diferentes. E espero que o podcast que possa te ajudar nisso
E também outras coisas que podem te ajudar isso é a nossa imersão hoje em dia, né? Que eu dia não sei. Dia 2 do mês, essa opção está saindo. A nossa imersão é no dia 10 e 11 de janeiro. Nós temos uma imersão de planejamento financeiro, comportamental. Eu vou falar sobre vários coisas de planejamento financeiro que dificilmente se vê por aí. Tem a descrição aqui no vídeo, que entra e aí vai entrar no link e vai direcionar para um outro lugar e aí lá entra dentro da página da imersão. Tem toda a descrição de como que vai funcionar. São 2 dias inteiros comigo, eu fiz questão de fazer ao vivo para que a gente efetivamente possa fazer juntos e que tu saia na imersão com o seu planejamento financeiro pronto. Então são 2 dias inteiros comigo. E se tu quiser seguir comigo e trabalhar muito essa questão de se conhecer, entender seus padrões que o dinheiro, entender sua relação, ter acesso a todas essas ferramentas, você pode aplicar tanto para si quanto se que trabalha na área, aplicar para os teus clientes, temos a abertura da 4ª turma da formação em finanças comportamentais, que vai começar depois, deixa eu ver direitinho as datas aqui. Nós temos a imersão no dia 10 e 11 e no dia 19 no dia 19 de janeiro, né, começa a 4ª turma da formação em finanças comportamentais. Então, se quiser aí passar mais 4 meses junto comigo, se aprofundando em todas essas questões e efetivamente fazendo um 2026 diferente, será um prazer te receber, certo? Aqui na descrição do vídeo tem o link, você acessa, já pode adquirir a imersão, é apenas R$ 47,00 e também no dia 11 pode se preparar para estar comigo durante mais 4 meses. Eu muitíssimo obrigada, mais uma vez desejo um 2026 incrível, independente de como tu esteja comigo, seja na imersão, na formação, na Full Podcast, que os conteúdos que eu trago possam contribuir na tua vida, tá certo? Muito obrigada e até o próximo episódio.